Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Sou grato a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor tem me dado. Agradeço mais uma vez também a confiança do nosso pastor, a qual tem dado esta oportunidade para poder nos ministrar a palavra. Eu me sinto muito honrado, né? Eu sempre falo que é um privilégio para mim, mais uma chance que Deus tem me dado de eu poder fazer alguma coisa para poder edificar a vida de alguém. Edificar a vida de alguém com a palavra é algo tão importante, que a palavra de Deus ela é poderosa para transformar, restaurar, edificar e colocar a gente de pé e ainda fazer a gente feliz. Eu convido a igreja que abra uma Bíblia comigo, Provérbios no capítulo 12, no verso 25. Provérbios no capítulo 12, no verso 25. Esperar os irmãos encontrarem. Quem encontrou, diga: eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: eu vou também, eu só não achei ainda. Amém? Eu vou iniciar a leitura aqui para a gente poder ganhar tempo. Que nos diz o seguinte: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Estamos diante de uma palavra escrita pelo grande sábio, da época, Salomão, escrevendo Provérbios. Ele traz grandes ensinamentos para as nossas vidas. No entanto, nós temos a oportunidade que Deus tem nos dado de falar sobre o livro de Provérbios, dar este estudo que nós estamos fazendo. E quando fala sobre esse versículo em específico, trata sobre um assunto muito atual em nossos dias, muito atual e importante de tratarmos sobre ele, que é a ansiedade. Nós sabemos muito bem que nós somos dotados de corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, traz este versículo e nos mostra ali no versículo 23, capítulo 5 e 23, que nós somos dotados de corpo, alma e espírito. E o mais importante disso tudo é que nós devemos cuidar de todos eles e não negligenciar nenhum deles. Primeiramente, precisamos cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E nós sabemos muito bem, se nós destruirmos este corpo, nós seremos destruídos. Porque o Espírito Santo ele habita em um corpo, e é um corpo que foi criado por Deus para habitar o Espírito, que vive dentro dos nossos corações. Nós sabemos também que nós somos dotados de alma. A alma nada mais é do que os nossos sentimentos, as nossas emoções, que também precisam ser cuidados. Nós não cuidarmos dos nossos sentimentos, das nossas emoções, nós desequilibramos o nosso corpo, desequilibramos a nossa vida espiritual e acabamos perdendo muitas coisas, porque nós ficamos ansiosos, agitados, preocupados com coisas que nós nem sabemos que vai acontecer ou não, e deixamos de confiar na presença e na poderosa palavra do Senhor. E sabemos muito bem também que nós somos dotados de espírito. O espírito é o nosso contato com Deus. O nosso espírito é o nosso contato com Deus. E ele se comunica, nós se comunicamos com Deus da forma de por meio espiritual, por intermédio da oração, da busca, lendo a palavra, meditando na palavra do Senhor. E assim nós alcançamos a nossa melhor versão espiritual, a nossa melhor aproximação espiritual daquele que pode fortalecer o nosso coração, transformar a nossa vida e nos colocar de pé. E nós precisamos cuidar desses três e não negligenciar nenhum deles. É muito comum as pessoas quererem buscar a Deus. É importante, com certeza é importante, mas nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Nós devemos cuidar de forma equilibrada de cada um deles. Nós buscamos a Deus em oração, é importante, mas tem gente que busca a Deus tanto em oração, jejua tanto, e acaba faltando nutrientes, acaba faltando vitaminas no próprio corpo, e a tendência é ficar o quê? Doente, porque não se alimenta, não cuida da própria saúde, e a pessoa acaba se deixando levar por tantas situações, e acaba ficando prejudicial emocionalmente. A pessoa só cuida, por exemplo, do corpo, se alimenta, come, mas não cuida das suas emoções.
E automaticamente, quando nós não cuidamos das nossas emoções, nós ficamos preocupados, ansiosos, agitados, com um dia que nós nem sabemos o que vai acontecer ou não. A ansiedade nada mais é do que uma preocupação excessiva de algo que nós não temos controle. Eu costumo dizer que às vezes nós não temos controle nem da nossa própria vida, nós não sabemos nem controlar a nossa própria vida. Mas nós precisamos compreender isso e entender que nós somos privilegiados em sermos filhos de Deus, dotados de corpo, alma e espírito, e precisamos cuidar dele com todo o carinho e com todo o amor que Deus colocou em nosso coração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, Paulo fala: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos muito bem que a vinda do Senhor pode ser a qualquer momento para qualquer pessoa. Se você vier a falecer hoje, automaticamente o seu período ali de descanso já vai ser o encontro com Cristo na glória. Porque quando você morre, você não tem mais noção nenhuma de tempo. Nós temos noção de tempo enquanto nós estamos vivos. Depois da morte não resta mais nada. E nós sabemos pela palavra que depois da morte segue-se o juízo, o conhecimento de Deus do que nós fizermos ou não. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito de forma irrepreensível. O que seria ser irrepreensível? É você conservá-los para que ninguém possa te repreender e falar que você está errando em alguma coisa. Nós sabemos que somos seres humanos, nós iremos errar em todo momento, iremos tropeçar em todo momento, mas nós precisamos buscar diante da palavra do Senhor estrutura para a gente continuar firme e fugindo do pecado, fugindo da aparência do mal, fortalecendo o nosso corpo, fortalecendo a nossa alma e cuidando da nossa vida espiritual. Nós não podemos deixar de lado nenhum deles, e é muito importante isso. Cuidar de todos eles, cuidar da nossa alimentação, praticar atividades físicas, cuidar das nossas emoções, fazer terapia se for necessário. Que muitas pessoas, pelo fato de ser cristão, isso não é um problema, mas tem gente que tem tanta fé que não quer passar no psicólogo, não quer passar no psiquiatra se for necessário. Mas se você entender que é necessário passar, Deus deixou a medicina para isso. Vai lá, procure tratamento, procure acompanhamento, para que você possa fortalecer as suas emoções. E tem gente que tem fé e não busca nenhuma ajuda. Também não é errado isso, porque nós sabemos que a ansiedade deixa o coração do homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Tanta gente chega na igreja ansioso, agitado, preocupado, não sabe o que vai acontecer amanhã, mas quando ele medita na palavra, ouve a palavra, adora o Senhor, ele sai daqui com o coração alegre e transformado pela palavra. E a ansiedade deixa de lado, a ansiedade passa de lado, porque o coração passa a ser alegre, porque a palavra de Deus é viva dentro de nós, e ela é poderosa para transformar toda a nossa vida. Ela é poderosa para guardar o nosso coração. Ela é poderosa para fortalecermos a nossa fé, para não deixar ser abatido por qualquer coisa, para não deixar parar no caminho, mas continuar firme, porque a promessa de Deus fala: o caminho é estreito, a porta também é. Vai ter dificuldades, mas você vai chegar lá, porque Deus estará conosco. Nós iremos chegar lá, porque é uma promessa que Jesus fez para nós. É uma promessa que Ele fez. Ele falou que não seria fácil, seria difícil. Nós enfrentaríamos dificuldades. E Ele mesmo fala que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, vem e segue-me. Tome as suas responsabilidades, tome os seus compromissos diante da presença do Senhor e vem e segue. Não siga qualquer outra coisa, mas siga aquele que te chamou e garante a vitória, que é Cristo Jesus. Se Ele chamou a gente para a guerra, Ele sabe que você vai vencer. Se Ele chamou você para ir para certos lugares, Ele sabe que é aquele lugar que Ele está preparando para você. Porque Deus é poderoso e enviou o Seu Filho para poder transformar a nossa vida e nos dar a oportunidade de sermos felizes mais uma vez na presença do Senhor.
E nós sabemos muito bem, a palavra fala que bem sei eu os pensamentos que eu tenho sobre vocês, e são pensamentos de paz e não de mal. A palavra fala que Deus tem pensamentos para nós, são pensamentos de paz. E muitas das vezes a nossa ansiedade traz tantas coisas ruins na nossa mente. Os nossos pensamentos tentam destruir a nossa mente de uma forma que você começa a criar obstáculos. Fala, Senhor, será que vai acontecer? Começa a ter medo das coisas. Começa a colocar, fala, acho que eu não vou sair para tal lugar, porque senão eu vou ser assaltado, senão alguém vai me sequestrar. Nós começamos a ter medo. Não é errado ter medo, mas tem medos que são ruins para a nossa vida. Tem medos que podem destruir a nossa vida. E tem medos que são cuidado de Deus para a nossa vida. Por que tem medos que são cuidados? Porque você não vai subir em cima de uma ponte e pular dela se você não tiver nenhum paraquedas, nenhuma corda te segurando. Esse é o medo que faz que você se mantenha ali naquela ponte e não desça. O medo que faz você pular, por exemplo, de um paraquedas de um helicóptero. Você não vai pular de um helicóptero sem um paraquedas. Você vai pular com paraquedas, porque o medo vai te fazer entender que você vai chegar lá embaixo e vai se esborrachar todinho. Então Deus às vezes usa o medo para proteger a sua vida. Deus usa o medo para te proteger de coisas piores. E a gente não entende. Fala, Senhor, me tira o medo. Muitas vezes a gente pede para Deus tirar o medo, mas se você for corajoso demais, você vai acabar aprontando alguma coisa. Mas Deus usa o medo para proteger a sua vida e salvar a sua alma do inferno. Nós tivemos uma lição muito interessante na escola bíblica dominical. A ansiedade no mundo. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, cerca de 18,6 milhões de pessoas no Brasil são acometidas pela ansiedade. Aquelas que são diagnosticadas, sem contar as outras que não são diagnosticadas. Isso demonstra que a nossa geração está cada vez mais preocupada. Preocupado com o quê? Será que eu vou conseguir terminar uma faculdade? Será que eu vou conseguir comprar meu carro de luxo? Será que eu vou conseguir comprar minha casa? E Deus fala, Jesus fala, que nós não devemos andar inquietos por coisa alguma, mas que as nossas petições sejam conhecidas diante dele. As nossas necessidades sejam conhecidas diante dele. Não deixe que a ansiedade domine o seu coração. Não deixe que você entre para esse ranking, mas entre para o ranking da fé. Aquele que confia, aquele que acredita que Deus é poderoso e Jesus cura qualquer enfermidade, e desde essa psicológica até a enfermidade física. E nós observamos que 18,6 milhões de pessoas diagnosticadas com ansiedade. A nossa geração está cada vez mais preocupada com muitas coisas. Preocupada com o que eu vou me vestir, preocupada com o que eu vou comer no dia seguinte, preocupada com o que as pessoas vão olhar para mim e vão ver em mim. Eu tenho que estar com a roupa mais bonita, que as pessoas vão me admirar pelo que eu sou, pelo aquilo que eu uso. Eu tenho que comprar um tênis de marca, tenho que comprar isso, tenho que comprar aquilo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, para que as pessoas possam ver em mim. Nós se preocupamos tanto com o que as pessoas podem ver na gente e esquecemos do que Deus pode ver ao nosso respeito. Nós fazemos planos, mas a resposta da língua vem de Deus. Bem sei eu os pensamentos que eu tenho sobre vocês, e são pensamentos de paz, e não para destruir a nossa vida. Os planos do Senhor são maiores do que os nossos. A vontade do Senhor é perfeita e agradável em nossas vidas, e Deus jamais vai deixar nenhum dos seus desamparado, e muito menos a sua descendência mendigar o pão, porque Ele vai prover, Ele vai guardar, Ele vai proteger as suas emoções. Mas cuide daquilo que Deus colocou como responsabilidade na sua vida. Nós precisamos aprender a cuidar também de nós. Nós precisamos aprender a cuidar de nós mesmos. Isso não é ser egoísta. Porque já pensou se eu estivesse aqui doente, como é que eu ia poder transmitir uma palavra de edificação para a vida de vocês, se eu estivesse doente espiritualmente?
se eu estivesse doente emocionalmente, se eu estivesse doente fisicamente, porque eu negligenciei o meu corpo, eu negligenciei a minha alma, eu negligenciei o meu espírito. Mas para você fazer alguma coisa na vida de alguém, você precisa ser curado pela palavra, você precisa ser transformado pela palavra, para ajudar alguém a se levantar e colocar-se de pé, para continuar fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Glória a Deus. Eu sempre costumo dizer que um doente não cuida de outro doente. Você já foi no hospital? O médico vai estar o quê? Sarado para poder cuidar de você. Se ele estivesse doente, nem lá ele estaria. Então, para a gente poder ajudar as pessoas a edificar a vida delas com a palavra, com o louvor, com um abraço, com um conselho, nós precisamos edificar as nossas vidas na palavra do Senhor. Precisamos edificar as nossas vidas em oração. Precisamos cuidar da nossa saúde. Precisamos cuidar das nossas emoções, para parar de pensar coisas absurdas sobre as pessoas. Falar que aquela pessoa está olhando para mim com cara feia, ela deve estar falando mal de mim. Ela não está falando mal, é você que está criando isso na sua mente. E a nossa mente engana a gente. O nosso pensamento introduz em nossa mente coisas absurdas que nem existem. E a psicologia mais recente fala que a nossa mente mente pra gente. A nossa mente tenta nos enganar. Mas quando a gente volta o nosso pensamento para o Pai das Luzes, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aí os nossos pensamentos começam a ser diferentes, aí as nossas atitudes começam a ser diferentes, a gente começa a pensar com a mente de Cristo. Aquela pessoa pode estar precisando de ajuda, eu vou tentar ajudá-la. Ela não está falando mal de mim, ela só está precisando de ajuda, de um conselho, para poder mudar a atitude, mudar o pensamento, para continuar firme na presença do Senhor. Muitas pessoas que às vezes acabam falando coisas de nós, ou acabam descarregando energia sobre as nossas vidas. E é bem comum isso. Às vezes a gente vai falar com uma pessoa, de repente ela descarrega aquele monte de palavra, xinga a gente até muitas vezes. E talvez a pessoa não está injuriada, ou irritada, ou nervosa com você. É porque ela deve estar mal com alguma coisa e não sabe como administrar as emoções dela. E ela está descontando em você. Mas nós que somos filhos de Deus, cuidamos do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Cuidamos da nossa alma, que é as nossas emoções. E cuidamos do nosso espírito em oração e em busca. Nós entendemos que as pessoas precisam de ajuda. E nós seremos preparados, estaremos preparados e estamos preparados para ajudar essas pessoas e continuar colocando elas de pé na presença do Senhor. E eu comecei a me perguntar como essa geração se tornou tão ansiosa, tão agitada, tão querendo alcançar o futuro. E me fez lembrar um pouco atrás, há anos atrás, o pastor vai lembrar muito bem disso. Antigamente as pessoas se falavam por meio de cartas. Eu precisava falar com um parente meu que estava em outro estado, o que eu tinha que fazer? Escrever uma carta, colocar no envelope e levar no correio para que pudesse chegar do outro lado. E às vezes a resposta demorava 10, 15, 20 dias. A pessoa enviava a resposta. Depois de um tempo começou a se modernizar um pouco mais. Aí começou a vir os orelhões. As pessoas faziam fila nos orelhões para poder falar com um parente de outro estado, falar com um parente de outra localidade que estava em outro município, parente distante. As pessoas faziam fila em orelhões e ficavam ali agitadas. Depois de um tempo você pode observar que o avanço da tecnologia deixou as pessoas mais agitadas ainda. Quando começou a avançar para o orelhão, a pessoa falava de um lado aqui, escutava-se do outro. Aquilo parecia uma coisa absurda para quem utilizava. As pessoas fazendo fila, de repente compravam uma ficha, colocavam lá, era poucos segundos, já acabava, e tinha que colocar de novo ou voltar para o final da fila para poder continuar falando com aquele parente. Um tempo depois começou a iniciar-se sobre o telefone fixo, depois celulares, ligações por celulares, SMS. Para ter uma linha telefônica naquela época era a coisa mais difícil. Você tinha que entrar numa fila também para ter uma linha telefônica.
Você tinha que esperar. E quanto mais vai avançando a tecnologia, mais as pessoas vão tendo coisas fáceis e querendo continuar mantendo coisas fáceis. E depois, não demora muito, as pessoas começavam por SMS. No entanto, eu mesmo tive a oportunidade, assim que eu conheci a Carla, eu conversava com ela por SMS. Eu conversava, respondia, esperava a resposta, respondia, esperava a resposta. Não era nada tão rápido assim como hoje em dia a gente enfrenta. E com o avanço da tecnologia, começou a ser lançado os smartphones, onde as pessoas falam com qualquer pessoa, em qualquer lugar, por uma mensagem instantânea. Até para fazer transações bancárias, as pessoas vão lá e fazem pelo celular. Coisa rápida. Pix, transferência. E para você fazer isso, tinha que ir no banco pessoalmente, confirmar se era você mesmo, para poder fazer aquilo. Então a tecnologia tem deixado as pessoas mais agitadas, tem deixado as pessoas mais ansiosas. Mas nós precisamos entender que a tecnologia não tome conta do nosso coração, para que a gente não destrua as nossas emoções, não destrua a nossa vida, para que a gente continue confiando na palavra e nas promessas que Deus fez ao nosso respeito, porque Ele virá buscar a sua igreja e vai preparar nosso coração para isso. Então não fique inquieto, não fique ansioso por coisa alguma, porque se até os passarinhos que não semeiam, não plantam, e Deus alimenta eles, quanto mais nós que somos seres humanos. Deus cuida da nossa saúde, Deus cuida da nossa alimentação, Deus cuida da nossa alma, do nosso corpo, do nosso espírito. Só basta a gente confiar nele e acreditar e fazer a nossa parte também. Nós precisamos saber administrar muito o nosso tempo, e é importante saber administrá-lo, porque se nós não soubermos administrar o nosso tempo, nós se perdemos, bagunçamos a nossa vida, e de repente a nossa mente está um turbilhão de coisas. De repente a nossa mente está toda bagunçada, e a gente não sabe como lidar com aquilo. Mas o dia que você estiver assim, agitado, preocupado com o que vai acontecer amanhã, senta na sua cama lá, ou na sua mesa, pega a Bíblia, começa a ler a palavra do Senhor, meditar nela. Começa a buscar conhecimento. E se aquilo persistir, vai para a oração. Porque a oração transforma, a oração restaura, e a oração acalma o coração do ser humano, para ele continuar trabalhando, continuar lutando e vivendo a fé em Cristo Jesus. Se for necessário precisar de ajuda, busque ajuda, mas busque primeiramente a ajuda dos céus. Nós temos testemunho de tantas pessoas que tiveram a oportunidade de ser curada em mesa de cirurgia, ou antes mesmo de chegar na mesa de cirurgia, porque a fé, se nós tivermos fé como um grão de mostarda, e a nossa fé nem chega a isso, mas tivermos fé como um grão de mostarda, nós pediremos ao monte que se transporte de um lado para o outro, e ele vai obedecer, porque a nossa fé alcançará isso. Imagina a nossa pequena fé. Se você confiar que Deus pode curar, que Deus pode transformar, que Deus pode restaurar, confie, porque Ele vai fazer. Eu passei por um momento difícil na minha vida, e esse momento eu não sabia como lidar com aquilo. A primeira coisa que eu fui fazer, eu fui orar, eu fui buscar a Deus, eu fui me prostrar diante da presença do Senhor. A segunda coisa que eu fiz, buscar conhecimento, para que eu pudesse conhecer a minha mente, conhecer a minha vida, coisa que nem eu mesmo sabia. E eu precisava de um auxílio de algum profissional, mas eu acreditei tanto que eu ia ser curado daquilo, que a minha oração surtiria efeito na minha vida, que eu falei, eu não vou buscar. Irmãos, o que eu fiz, eu não aconselho ninguém a fazer. Se você precisar, busque auxílio. Mas eu fui tão abraçado por aquela confiança que eu tinha em Deus, porque se Deus estava permitindo aquilo na minha vida, era para fazer alguma coisa, e foi o que Ele fez. Por isso que eu estou aqui hoje, falando da palavra dEle, porque a oportunidade que Ele me deu foi naquele momento, para fazer alguma coisa e edificar a vida de alguém. Talvez eu não entendia, porque eu estava estudando sobre psicologia, sobre psiquiatria, que era para poder auxiliar as pessoas e edificar a vida de alguém, por intermédio da palavra e do estudo que eu tive a oportunidade de aprender.
Então não deixe que isso tome conta do seu coração ao ponto de desestabilizar a sua fé. Não deixe que sentimentos ruins, pensamentos ruins tome conta do seu coração. Não deixe que pensamentos em coisas futuras tomem conta do seu coração. Não deixe que pensamentos em coisas que nem existem tomem conta da sua mente ao ponto de você se sobrecarregar. Nós sabemos muito bem, e a psicologia atual fala: pensar é bom, mas pensar demais você desgasta a sua mente, você destrói o seu cérebro. Eu tive a oportunidade de falar aqui na escola bíblica dominical, porque muitas das vezes acontece coisa na nossa vida que a gente não entende, porque a gente acaba pensando demais, fazendo muitas coisas e sem precisar e sem pedir ajuda de ninguém, porque nós se achamos autossuficientes para poder fazer tudo. Mas nós precisamos de amigos, nós precisamos de companheiros, nós precisamos de pessoas que nos ajudem. E a própria palavra fala: um ou outro ajudou, é o seu companheiro, disse: esforça-te, porque naquele momento um deles estava fraco, e nós precisamos de companheiros para poder nos ajudar no momento de fraqueza. E nós iremos ajudar companheiros fracos no momento de fraqueza, porque Deus chamou a gente para isso. Nós somos um corpo, e um corpo tem que estar bem ajustado, bem unido, bem preparado para encontrar com Cristo nas nuvens. Aleluia. Não deixe que nada destrua e nem venha abalar a sua fé. Confie em Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, porque Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida, e vai fazer na sua vida. Ele vai fazer grandes coisas. E o que a Bíblia fala sobre a ansiedade? Além desse versículo que lemos, que a ansiedade deixa o coração do homem abatido, Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus fala: porém isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto pelo vosso corpo, ou pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. A nossa vida é mais preciosa do que o nosso mantimento, e o nosso corpo é mais precioso do que aquilo que nós vestimos. E Jesus afirma um pouco na frente e fala: nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio do campo. Deus cuida de tudo da natureza, e nós somos a criatura perfeita que Ele fez, e Ele vai cuidar de nós por onde nós estivermos. Ele vai proteger a nossa vida por onde nós estivermos, vai guardar a nossa vida, vai guardar o nosso coração. Mas nós precisamos meditar na palavra, buscar conhecimento, buscar em oração, cuidar da nossa saúde, se alimentar bem, cuidar da nossa vida física, espiritual, para que Deus possa trabalhar em completo em nós. E Ele vai fazer grandes coisas em nossas vidas. E qual seria a solução para a ansiedade? Se eu perguntar para qualquer pessoa no nosso século, o que eu faço para poder aliviar a minha ansiedade? Qual a solução para a ansiedade? Muitas pessoas vão falar para você: procura um psicólogo, para que ele possa te passar uma terapia. Procura um psiquiatra, para que ele possa te ajudar, até com medicamento se for necessário. Mas para nós cristãos, a solução para a nossa ansiedade é colocar tudo nas mãos de Jesus e confiar, porque Ele não há enfermidade que Ele não cure. Mateus capítulo 12, versículo 15, Deus fez grandes milagres, maravilhas, poderes, e curou enfermos, curou cegos, curou leprosos, curou mulheres que estavam abandonadas com fluxo de sangue. Ela tocou e pela fé ela foi curada. Jesus ainda continua curando. Jesus ainda transforma pessoas, cura ansiedade, cura depressão, cura problemas psicológicos, cura enfermidade, cura tudo o que nós imaginamos, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, pelo poder que opera em nossas vidas, que é o poder de Jesus. E Jesus continua curando nos dias de hoje.
Jesus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. O nome que está sobre todo nome, que tem todo o poder, continua o nome de Jesus ainda. Então Ele vai continuar trabalhando. O dia que você estiver angustiado, clame o nome de Jesus. O dia que você estiver triste, clame o nome de Jesus. O dia que você estiver desesperado, clame o nome de Jesus. O dia que não tiver mais solução nenhuma para você, clame o nome de Jesus, pois Ele vai dar solução para a sua vida. E é o que Ele fez para nós. Nós estamos abandonados, perdidos no pecado, perdidos em nossa mente, fazendo tudo que o inimigo gosta, destruindo o nosso corpo na bebida, no álcool, nas drogas, no cigarro. E hoje nós estamos aqui para adorar a Deus em espírito, em verdade, com a nossa alma, com o nosso corpo, com o nosso entendimento, para a glória do nome de Jesus. Nós devemos ter alguns cuidados, e esses cuidados são muito importantes. Filipenses no capítulo 4, versículo 8. Eu vou abrir aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Glória a Deus, aleluia. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz o seguinte: quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum poder nisso, se há algum louvor, pensem nisso. Paulo começa a falar: tudo que é verdadeiro, não busque mentiras na sua vida, procure aquilo que é verdadeiro diante da palavra do Senhor. Tudo que é honesto, procure ser honesto nos mínimos detalhes, procure ser honesto, fazer coisas diferentes. Uma certa feita a irmã contou um testemunho que ela foi fazer um saque na casa lotérica, e de repente ela falou: saca para mim R$260. A moça registrou 200 e entregou 260 para ela. Se fosse outra pessoa falar: aí eu ganhei R$60, mas nós temos que ser honestos. Ela foi lá e devolveu os 60, e ainda foi elogiada pela boa conduta que ela teve naquele momento. Nós precisamos ter a boa conduta, nós precisamos entender que nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos ser honestos, nós precisamos ser justos em todas as nossas atitudes, e não agir com injustiça com as pessoas, não agir com injustiça diante de Deus, porque nós podemos enganar as pessoas, mas a Deus ninguém engana, ninguém consegue se esconder da presença do Senhor. O que você faz de injustiça para uma pessoa sozinha, Deus está vendo. O que você faz de injustiça para a pessoa nas costas dela, Deus está vendo, e você vai ser retribuído pelo aquilo que você plantar, porque o que nós plantarmos, nós iremos colher. Então seja justo, seja honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, pense nisso. E a lição que Paulo dá para a gente, o cuidado que nós teremos que ter com nossos pensamentos. Não deixe pensamentos ruins tomar conta da sua mente. Não deixe pensamentos de falsidade, pensamentos de desonestidade, pensamentos de injustiça, pensamentos impuros. Não deixe isso tomar conta do seu coração, pensamentos de ódio. Mas pense em coisas boas, porque nós precisamos administrar nossos sentimentos e focar a nossa mente em Cristo Jesus, para que Ele possa dar cada dia mais a vitória para aqueles que fazem boas coisas. Nós não somos tão bons como imaginamos, nós somos falhos, somos seres humanos que erramos tanto, falhamos tanto, mas se nós buscarmos andar diante da presença do Senhor, nós conseguiremos, e as nossas falhas não vai dominar o nosso coração. Os nossos pensamentos ruins não vai dominar o nosso coração, mas os pensamentos de Cristo vai dominar o nosso coração. A mente de Cristo vai tomar conta do nosso coração, e a nossa alma vai ser purificada, os nossos sentimentos vão ser purificados, e nós começaremos a mudar a nossa mente e confiar mais no Senhor, porque Ele é poderoso para transformar, Ele é poderoso para fazer grandes coisas, e vai continuar fazendo na nossa vida. Basta a gente confiar e fazer a nossa parte na presença do Senhor. Outro cuidado que nós devemos que ter: orar e suplicar. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejam inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Glória
Tem coisas que o médico pode nos auxiliar, mas tem coisas que uma oração já podia fazer a diferença na nossa vida. Tem coisa que uma súplica já podia fazer diferença na nossa vida. Foi o que eu tive a oportunidade de fazer, eu orava, eu suplicava, eu falava: Senhor, olha para mim mais uma vez. E Ele teve misericórdia e olhou. E você pode clamar nessa noite: Senhor, olha para mim mais uma vez, me ajuda mais uma vez, e continua me ajudando, porque eu não sei, ó Pai eterno, até onde eu vou aguentar, mas Deus estará guardando a sua vida e protegendo, porque a oração seja conhecida diante de Deus, a sua oração e a sua súplica, para que Ele possa dar resposta. Quando você ora, Deus prepara o seu coração, acalma o seu coração, para depois vir a resposta. Primeiro Ele acalma você, para depois vir a resposta. Porque a oração acalma o nosso coração, mas a resposta vem no momento certo que Deus quer fazer. Se for necessário deixar você passar por esse momento difícil que você está enfrentando, Ele vai deixar você passar. Porque você precisa aprender alguma coisa para poder transmitir para alguém alguma coisa. Eu tive a oportunidade de conversar com a irmã, ela falou que passou 5 anos por uma depressão ansiosa. E ela orava para Deus tirar aquilo dela. Ela orava para Deus tirar aquilo dela. Passou por psicólogos, passou por pessoas, psiquiatras, para poder auxiliar ela. E ela falou que Deus não tirava aquilo do coração dela. E ela me falou o seguinte: eu creio que Deus permitiu passar por isso para moldar o meu caráter e quebrar o meu orgulho. Não deixe não deixe que o seu orgulho te faça passar por situações para poder Deus moldar o seu caráter. Abra o seu coração, se humilhe diante da presença do Senhor, demonstre a sua fragilidade, fala: Senhor, miserável, fala como Paulo falou: miserável homem que eu sou. Se prostre diante de Deus, reconheça a sua necessidade, reconheça a sua fragilidade, reconheça que você é ser humano e precisa de ajuda, assim como todo ser humano precisa de Jesus. Nós precisamos também, nós que estamos aqui dentro da igreja, precisamos, nós que participamos do corpo, precisamos de Jesus, e Ele vai transformar a nossa vida se nós clamarmos a Ele de todo o nosso coração. E a última coisa, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, é um versículo bem conhecido. Lança sobre Jesus, lança sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês, Ele tem cuidado de nós. E muitas vezes você falar para lançar ansiedade diante de Jesus parece fácil, mas na hora de ansiedade, na hora que a gente está agitado, angustiado, a gente não sabe nem o que fazer. Mas quando a gente olha para a palavra, nós temos um mapa, nós temos uma lição diante da palavra do Senhor. Lança sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele não vai cuidar. Ele tem cuidado de você. Ele cuidou de você desde quando você nasceu. Ele sabia que você estaria aqui hoje, nesta noite, e Ele tem cuidado de você e vai continuar cuidando, porque Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. E o cuidado que Ele tem pelo filho, Ele vai continuar cuidando do filho. E se for necessário corrigir o filho, Ele vai corrigir. Se for necessário dar uma lição no filho, Ele vai corrigir. Ele vai dar uma lição. Se for necessário colocar o filho de castigo, Ele vai colocar, porque Ele sabe como fazer e sabe como trabalhar na obra e no vaso que Ele criou. Nós somos vasos na mão de quem? Do oleiro. Nós somos vasos na mão do oleiro. E qual é o vaso que vai falar para o oleiro que está errado o que ele está fazendo? Se nós, como vaso na mão do oleiro, eu falo para você: deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus trabalhar no seu coração, deixa Deus moldar o seu caráter, deixa Deus trabalhar, porque quando Deus faz as coisas, Ele faz perfeito. Ele não vai deixar nenhum furo para vazar a unção que Ele vai colocar sobre a sua vida. Ele não vai deixar nenhuma rachadura para vazar o óleo da unção que Ele vai derramar sobre a sua vida. Então deixa Ele fazer. Vai ser árduo, vai ser difícil, mas deixa Ele fazer, porque depois que passar pelo fogo, depois que sair aquele vaso pronto, Ele vai encher, e não só vai encher, mas vai transbordar. É ao ponto de você poder transbordar e ajudar as pessoas que estarão próximas de você com aquilo que Deus vai colocar na sua vida. E Deus vai continuar fazendo, porque Ele não é homem para mentir.
e nem muito menos filho do homem, para que possa se arrepender.